Vamos iniciar aqui o nosso segundo vídeo sobre essa introdução em linguagem, tá? E vamos entrar com uma nova perguntinha. Por que e para que estudamos a linguagem? A análise do desenvolvimento normal se faz necessária porque pode nos fornecer elementos para uma melhor compreensão dos distúrbios da linguagem e, consequentemente, possibilitar a elaboração de um plano terapêutico mais eficaz. Por que é importante nós conhecermos todas as etapas de normalidade dos processos de aquisições da linguagem? Porque a gente sabendo o que é normal, é muito mais fácil identificar o anormal e preparar estratégias que possibilitem a reabilitação dessa linguagem que está alterada, tá? É claro que quando a gente trata da linguagem adulta, num processo de anamnese, né, principalmente de uma alteração de linguagem adquirida, que são as mais comuns no adulto, e aí a gente pensa nos traumatismos crânioencefálicos, que fazem com que o paciente desenvolva uma afasia. A gente não vai perguntar para esse indivíduo em qual tempo ele falou as primeiras palavras. Não é isso que essa pergunta quer dizer. Mas significa dizer que o que ele perdeu nesse acidente que defasou a linguagem dele. Ou seja, o quanto de alteração possui nessa linguagem a partir do que eu sei que é normal. Então, é importante nós conhecermos o que se espera de normalidade para o processo de aquisição da linguagem em linguagem, para que a gente possa possibilitar uma melhor reabilitação para esse paciente. Tá? A comunicação, então partindo desse princípio, a comunicação é quando o ser humano tem algo a expressar. Tá? Nesse momento em que ele tem algo a ser dito, independente se ele usar uma linguagem verbal ou até uma linguagem não verbal, porque nós vamos ter aí as comunicações através de expressão corporal, através de sinais de libras, naqueles indivíduos que possuem surdez. Nesse momento em que se existe uma necessidade de expressão, entra em funcionamento o quê? O sistema nervoso central. Esse sistema nervoso, ele vai impulsionar o teu corpo, no caso de uma comunicação verbal, o teu aparelho fonador, que opera sobre a informação a ser transmitida e a codifica em determinados padrões de ondas sonoras. Ou seja, o primeiro passo para que haja uma expressão, uma comunicação, é ter algo que deve ser expressado, e essa expressão ela inicia aqui no teu sistema nervoso. Essa informação ela vai ser aqui processada e interpretada e codificada pelo teu cérebro, nas áreas específicas de linguagem, e ela vai ser eferida para os órgãos fonoarticulatórios, ou então ali as movimentações das mãos, no caso dos sinais de libras. Mas aqui dentro da cabecinha dele, ele codificou essa necessidade de se expressar. A partir disso, no caso da verbal, as ondas sonoras vão ser emitidas pelo falantes através do ar atmosférico, atingindo o aparelho auditivo do ouvinte, que capta os sons, convertendo as ondas sonoras em atividade sonora, em atividade nervosa. Então, o meu processo de comunicação começa em mim, aqui no meu cérebro, e termina no outro,
no cérebro do outro, tá? Então, esse processo se chama codificação e decodificação, né? Uma expressão passa para o outro e para que ele codifique essa informação, ele também, né, vai receber essas informações e ser decodificada lá no sistema nervoso central dele. E aqui alguns conceitos, né? Língua, né? A língua aqui a gente fala não do órgão do corpo humano, mas a gente vai falar da língua como regras gramaticais de uma sociedade específica. No nosso caso, a nossa língua é a língua portuguesa, né? E o que é essa língua portuguesa? Ela é um sistema de valores, né, opostos uns aos outros e que se encontra depositado na mente de cada falante como um produto social. Ela possui um sistema de regras gramaticais, né, ou seja, essa língua ela possui fonemas, sílabas, palavras, frases que possuem regras que devem ser ditas para que se haja uma comunicação geral. E é muito importante que todos os indivíduos conheçam o mínimo de regras gramaticais para que ele se faça entender, né, numa conversação com o outro. Essa língua é uma forma de linguagem, né, no caso, ela pode ser uma linguagem verbal, também pode ser, é diferente da língua de sinais, gente, porque a língua de sinais ela é meio que universal, né? A língua ela é específica de um povo. O Brasil fala português, no Canadá, nos Estados Unidos fala inglês, Canadá eu acho que também é inglês, mas deve ser um inglês britânico, e assim, lá na Argentina fala espanhol, tá? A língua de sinais ela já é mais assim globalizada, tem sinais que eles servem para toda a comunidade surda, né? Isso facilita esse processo. Essa língua ela localiza-se no circuito onde uma imagem acústica se associa a um conceito, ou seja, essa língua possui símbolos e esses símbolos possuem uma imagem. Então, quando a gente está falando essas palavras, a gente é como se a gente desenhasse, criasse um conceito sobre ela. Por exemplo, quando eu falo cachorro, você ouve a palavra cachorro, mas automaticamente você já associa essa imagem, né, esse som a uma imagem. Então, isso facilita também esse processo de comunicação. A linguagem ela é um código de comunicação que consiste no uso de sinais, signos e símbolos escolhidos para representar os diferentes aspectos deste código, determinados por regras cognitivas dependentes das funções cerebrais adquiridas. Representa um sistema de signos convencionais usado pelos membros de uma determinada comunidade, no caso, a língua portuguesa. Ou seja, toda linguagem ela é um código de comunicação. Significa dizer o quê? Que nós precisamos conhecer as informações pertinentes à nossa comunidade linguística para desenvolver o quê? Os aspectos de ligação com o outro. Eu só vou ter uma comunicação adequada com o outro quando eu estabeleço assuntos em comuns. Então, esses códigos de comunicação, eles precisam existir e são inerentes a cada comunidade, né? E aí, isso vai diferenciando para cada país, para cada povo, ok? Então, a linguagem, ela é uma forma de comunicação que é caracterizada pela utilização de símbolos e cada símbolo é formado pelo signo, que é a união de uma estrutura, significado e significante, né? Ou seja, eu falo uma palavra e essa palavra possui ali uma imagem, né?
eu falo uma palavra que é um significante e ela me dá uma imagem que significa aquilo que eu falei, tá? Então, nós utilizamos dois elementos principais para que a comunicação se materialize de forma plena. A linguagem, que representa todo o sistema de sinais convencionais, sejam estes de natureza verbal ou não verbal, e a língua, no nosso caso do português, tá?